Padre, o católico é obrigado a acreditar em relíquia para ser católico? Na verdade, a relíquia ela vem da tradição da igreja desde o início do cristianismo. Não é algo que surgiu agora. Certo. Embora agora nós temos muitas procuras, mas essas procuras não são por fé, mas são por coleções. Mas o católico ele não é obrigado. A única coisa que o católico precisa vivenciar é a fé no Cristo ressuscitado, na Eucaristia. Sim. Mas na relíquia não. Ele não é obrigado, porque a relíquia não é um dogma. Então, não há necessidade, embora seja uma prática da igreja. Verdade. Agora, o senhor fala desde o início da igreja, como assim? O pessoal já tinha essa prática de ter as Sim. relíquias, por exemplo, dos primeiros Sim. mártires, daqueles, como que era isso? Sim, quando nós iniciamos o cristianismo, a gente sabe que a igreja católica ela era perseguida. Sim. E os primeiros cristãos eles eram proibidos de celebrar, de rezar publicamente. E qual era a atitude deles? Rezavam escondidos nas catacumbas. Sim. E é interessante quando nós olhamos o início da nossa igreja, né? A nossa igreja ela tem um início no sangue, na dor, no sofrimento, mas ali foi o momento principal para a igreja crescer e o alicerce. Eu costumo falar que o sangue dos mártires é o alicerce da nossa igreja, juntamente a Cristo, que é o fundamento e a rocha firme. Se Cristo é a rocha, o sangue dos mártires é aquela parte do alicerce que faz ligar ao Cristo para que a igreja fique de pé. E o início do cristianismo, então, como era? Se matava os cristãos, queimados, esquartejados, jogados às feras, crucificados. Era tudo quanto é tipo de jeito que matava os cristãos. Os cristãos que viviam escondidos, a atitude deles, eles pegavam os restos desses cristãos que eram mortos e levavam para os túmulos, para as catacumbas e enterravam. E naqueles lugares, eles celebravam em cima dos túmulos a missa, a Eucaristia. E eles tinham um grande carinho pelos restos mortais de uma pessoa que morreu em defesa da fé. Por exemplo, quando nós olhamos a Basílica de São Pedro, eu costumo falar que ali tem uma mística profunda. Os ossos de São Pedro estão lá. E é interessante quando você olha a história, como foi construída a Basílica. Se você olhar, o altar onde o Papa, o Santo Padre, celebra a missa, ele não está no centro. Ele está um pouquinho puxado para a lateral, porque bem abaixo, mas bem abaixo mesmo daquele altar, está o túmulo de São Pedro. E nas escavações, a mando do Papa na época, quebraram por acidente uma parede. E essa parede ela tinha uma inscrição de grafite, algo muito especial ali. Petrus N, ou seja, Pedro aqui está, Pedro está aqui. E eles encontraram fragmentos de ossos, e aqui é a história verdadeira, não é uma história inventada. Sim. O bonito da Igreja Católica é isso, né? Ela não inventa a história é por si. Eles encontraram as ossadas de um homem, fizeram a datação de carbono 14, todo um procedimento rigoroso, e remontaram a esse homem, um homem de fisionomia robusta, tudo aquilo que remete a Pedro. E não encontraram uma coisa que aqui dá uma identidade, digamos assim, Pedro de fato, porque não encontraram os ossos dos pés. Isso remete à crucificação de cabeça para baixo. Então se perdeu a parte dos ossos dos pés. E havia aquele lugar, era um lugar muito especial, porque eles prepararam aquele lugar. Então não eram os ossos de qualquer pessoa que ali estava. Lembrando que aquele lugar era um lugar que na época que Pedro foi martirizado, era um lugar onde se matava os cristãos e jogava uma fossa. Então, quando eles encontraram aquilo, eles foram olhando, foram analisando e chegaram à conclusão, tanto científica quanto religiosa, que ali eram os ossos de São Pedro. E aqui há a mística. Se olhar, não foi tendência à construção, mas aquele túmulo está bem abaixo do altar. Olha só. Em que o Papa celebra a missa. Então, Deus ele tem os seus meios. O homem não entende, não percebe, mas Deus ele calcula como ele quer e faz da forma dele tudo acontecer. E aqui nós vemos, né, o primado de Pedro, a autoridade que Cristo dá a Pedro para continuar a igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E aí nós falamos, quando a igreja, o Santo Padre reconhece um beato, um santo,
ligando esse santo, ele está no céu olhando por nós e rezando por nós. Verdade. Aqui está a fundamentação de toda a nossa fé. Nós cremos na igreja triunfante. E qual é esta igreja triunfante? Aqueles que já estão em Deus. Claro, temos muitos santos que a igreja não reconheceu, não são só esses canonizados, tem muitos santos, por isso nós temos a celebração de todos os santos. Homens e mulheres que são santos, mas a igreja não declarou. Sim. Quantas pessoas morreram por conta da fé, morreram em grau de santidade. E aí nós vemos que a igreja peregrina sobre a terra, a igreja aqui, ela está unida à igreja triunfante no céu, mas a igreja que padece no purgatório. Aqui nós podemos dizer, aqui está a comunhão da igreja com os santos. A igreja peregrina que reza pela igreja que padece e que está unida recebendo a oração e a força da igreja triunfante. É lindo demais.